E mesmo sem Donald Trump confirmar se trataria da situação de Jair Bolsonaro, o governo Lula confirma que trouxe o ex-presidente para a mesa de debate. Em conversa com jornalistas, o chefe do executivo brasileiro afirmou ter dito para o presidente dos Estados Unidos que Bolsonaro faz parte do passado, prometendo que, em 3 reuniões, faria o republicano perceber que o líder da direita brasileira não era nada praticamente. Lula afirmou ainda ter designado os melhores de sua gestão para negociar as taxas comerciais e que toda a questão política entre os países será debatida entre ele e Donald Trump. Deixa eu chamar novamente o Cristiano Beraldo. Beraldo, você já tinha adiantado, né? A resposta ali, até de alguma maneira ríspida, que o presidente americano tinha dado à jornalista, né? Falando que não era da conta dela se o Bolsonaro ia ser ou não assunto entre os dois. Mas fato é que o Bolsonaro foi assunto da nota lá, da carta assinada pelo presidente americano quando anunciou a taxação aos produtos brasileiros. E até o momento em que ele disse que não seria da conta da repórter se o Bolsonaro seria ou não assunto, ele estava elogiando o Bolsonaro, estava triste pela situação do Bolsonaro, gosta do Bolsonaro, fez alguns elogios ali enquanto o presidente brasileiro, com as suas expressões corporais, se mostrava claramente incomodado com aquele assunto. Mas parece, pela entrevista que deu depois, que de fato foi assunto na mesa o nome do ex-presidente Bolsonaro. Pois é, Koba, situação, né, constrangedora, ver o presidente brasileiro reagir daquela forma, demonstrando não ter o equilíbrio emocional necessário para ouvir uma pergunta que lhe era inconveniente, apesar de ser uma pergunta natural, que ele deveria estar preparado para ouvir ali, e aí reage com aquele risinho meio cínico e desdenhando e tal, enquanto o presidente dos Estados Unidos está respondendo a pergunta, está falando. Então, assim, pega mal, no mínimo, esse tipo de reação, porque demonstra que estamos ali diante de alguém que prefere as reações emocionais do que a racionalidade da negociação. Agora, você vê como esse assunto de Bolsonaro é algo traumático para o presidente brasileiro até hoje. Porque dar uma declaração dizendo que na reunião haveria falado para Donald Trump que em 3 reuniões eu vou te mostrar como o Bolsonaro é insignificante, ora, se fosse de fato insignificante, não precisaria nem ter falado na primeira reunião. Quanto mais criar a expectativa de ficar voltando ao assunto por mais 2 reuniões. Quer dizer, não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista lógico, muito menos do ponto de vista diplomático, político e da negociação que precisa acontecer ali. Então, o tema Bolsonaro claramente é um tema que incomoda muito mais ao presidente brasileiro do que o presidente norte-americano, que apesar de ter escrito aquela carta a Lula lá atrás, quando anunciou a imposição de tarifas aumentadas, digamos assim, contra o Brasil, depois daquilo ele já foi à ONU, já falou na ONU que teve uma química ali nos 30 segundos com que conversou com o presidente brasileiro e aquilo foi ficando para trás. Por que você vai resgatar? O que o Brasil tem a ganhar com o resgate desse tema? Isso parece uma relação de namorados. Que, não, eu quero ter razão. Eu não quero ter razão, não. O Brasil precisa que o assunto seja resolvido. Então, esse é o ponto principal que acaba sendo colocado de forma secundária diante dessas demandas que só existem na cabeça do presidente e daquelas pessoas que querem usar essa relação com os Estados Unidos como uma arma de comunicação, como uma venda de versões, como um instrumento eleitoral, o que não está em linha com os melhores interesses brasileiros. Agora, só para fazer um destaque, Koba, eu achei muito interessante a declaração que o presidente norte-americano deu quando ele relatou o encontro que ele e Lula tiveram ali na Assembleia Geral da ONU. Ele que entrou ali no púlpito, né, subiu ao púlpito para poder falar, fazer o discurso dele para os líderes mundiais, o Donald Trump, só que quando ele chega ali, o teleprompter de onde ele leria o discurso estava apagado. Tinha tido lá um problema, o discurso dele não aparecia. Então, que ele ficou ali naquele tempo para entender o que estava acontecendo, se eu ligar o teleprompter ou não, e aí ele resolve contar a história do encontro
que tinha acabado de ter com o presidente brasileiro. Ou seja, aquilo que ele disse sobre Lula, o negócio daquilo, ele disse naquele estilo dele para poder ganhar tempo, encher linguiça ali, até ver como é que fariam com o discurso que ele precisaria ler naquele momento ali na Assembleia Geral da ONU. Então, até isso ele usa para colocar o presidente brasileiro no lugar certo, né, na dimensão certa. Só que este recado é ouvido e entendido pelo mundo todo, menos pelo presidente brasileiro e a sua turma que fica ali transformando tudo que ele fala em um assunto de rede social, em um assunto eleitoral. Ô Roberto Mota, e você, como analisa o assunto Jair Bolsonaro na mesa de negociações entre o Brasil e os Estados Unidos? Essa declaração, porque isso foi uma declaração, né, gente? Essa declaração me lembra um clássico da música brasileira, que diz assim: em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga para mim. Liga para mim da Casa Branca. Essa, Coba, deve ter sido a famosa indústria petroquímica que o governo brasileiro disse que tinha rolado com o Trump, né? Agora, imaginem por um momento se essa declaração tiver realmente sido feita. Não, olha só, me dá 3 reuniões, só eu, você, os intérpretes, mais 3 ministros do meu lado, 3 secretários do seu lado, e você vai ver que Bolsonaro não é nada. Eu quero que vocês imaginem a cara de Donald Trump ouvindo isso. O que será que o governo brasileiro está planejando para essas 3 reuniões? Dá até medo da gente pensar. Luiz Felipe Dávila, a sua opinião sobre isso também, lembrando que quem disse isso, quem afirmou, foi o próprio presidente Lula, que disse ao presidente americano que em 3 reuniões o presidente americano veria que o ex-presidente Jair Bolsonaro não é nada. Bom, vamos aos fatos. Já ocorreram 2 reuniões e não aconteceu absolutamente nada com a redução das tarifas. Então, só tem mais uma, Coba. Só tem mais uma bala na agulha aí, porque 2 já aconteceram e não aconteceu nada. Foi uma reunião para marcar a próxima, uma segunda reunião para marcar a próxima e até agora nada. Aliás, o Brasil é o recordista da punição tarifária americana, porque como todos os outros chefes de Estado sentaram com Donald Trump para renegociar, aliás, nesse encontro da Malásia, 3 países tiveram tarifas já reduzidas, justamente porque sentaram, prepararam a negociação e chegaram a um acordo. O Brasil está há 3 meses e meio sem uma única iniciativa para negociar com os Estados Unidos. E isso vem penalizando, como eu disse aqui, os nossos exportadores, vem penalizando empregos no Brasil. Tudo isso em nome desta guerra ideológica militante do presidente da República com o presidente norte-americano. Então, veja o mal que isso faz. É o único país que está 3 meses e meio com essa espada na cabeça numa tarifa tão alta e não sentou para negociar. E mais, todas as iniciativas de negociação partiram de Donald Trump. É ele que está preocupado com alguns produtos brasileiros que não chegam ao mercado norte-americano e estão afetando o bolso do americano. Então, a história da química, a história de sentar na Malásia e conversar sobre os próximos passos, tudo tem a ver com alguns poucos produtos que o Brasil exporta, mas que afetam demais a renda dos americanos, a inflação de alimentos. E é por isso que Donald Trump quer negociar no momento. E, como eu disse, a questão das terras dos minerais raros, o Brasil está totalmente despreparado para negociar, que ele não sabe nem o que negociar. Não é à toa que Donald Trump, como bem lembrou o Beraldo, vai sempre às negociações muito cercado de informações, chegou a um acordo com a China sobre minerais raros e justamente foi este acordo que vai fazer com que as tarifas de 100% não sejam impostas na China. Por quê? Porque é uma negociação objetiva. E, por enquanto, falta essa objetividade, pragmatismo e foco nas questões comerciais para que a diplomacia brasileira possa avançar na redução das tarifas norte-americanas.
Ô Beraldo, se por aqui no Brasil os apoiadores do presidente Lula celebram o encontro, a foto inclusive, muito bem destacada pelo Mota no comentário dele, a gente tem aqui um personagem que é ligado a Trump e que tem criticado o encontro, dizendo que pelo lado do Brasil há um desespero por validação. Estou falando do advogado Martin DeLuca, que é o advogado das plataformas do presidente americano Donald Trump, inclusive em ações aqui que envolvem alguns brasileiros. Olha só, vou ler aqui uma aspas de um dos posts que ele fez na rede social, falando o seguinte: após apenas 45 minutos com Donald Trump, Lula e sua equipe deram meia dúzia de coletivas de imprensa em 12 horas. Nunca tão pouco produziu tantas declarações de grande progresso. Quando você está tão desesperado por validação, até voar 24 horas para uma sessão de fotos na Malásia se torna um encontro histórico. Papai Trump disse olá e Lula está comemorando como se tivesse acabado de vencer a Segunda Guerra Mundial. É a avaliação bem ácida que faz o Martin DeLuca a respeito desse encontro. Pois é, como é interessante, você tem na reação do governo brasileiro essa exploração de aspectos que não estavam ali, aliás, não é nem que não estavam ali presentes, mas que, sobretudo, não é adequado que se explore porque você está no meio de uma negociação, essa negociação precisa avançar para o bem do Brasil, da economia brasileira, de setores da indústria brasileira que estão sofrendo diante das sanções, das tarifas impostas pelo governo norte-americano. E obviamente, quando você tem esse tipo de relação com os Estados Unidos, em que as tarifas são impostas não pela razão comercial, já que a nossa balança comercial com os Estados Unidos favorece os norte-americanos, você sabe que há assuntos ali que são delicados e que precisam ser colocados na mesa e que o que os Estados Unidos quer é ver uma parceria mais evidente com um país que tem se colocado como porta-voz das asneiras que eventualmente podem favorecer a China e a Rússia, especialmente. E aí, diante dessa situação, vai o presidente brasileiro falar de Nicolás Maduro. Então, a cada hora a coisa só piora, né? E tudo isso eles tentam vender como uma grande vitória. Agora, essas colocações do advogado Martin DeLuca me fazem lembrar, Koba, uma frase, assim, um texto que foi dito pelo ex-presidente norte-americano Barack Obama, o democrata Barack Obama. Mas ele falou uma coisa muito interessante, porque ele cursou Harvard, né? E aí perguntaram para ele o que ele achava, assim, o que tinha sido, né, mais surpreendente de estar ter feito Harvard, depois ser presidente dos Estados Unidos, frequentar esses ambientes. Ele falava, olha, na verdade, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, é que quando eu cheguei em Harvard, né, eu falava, puxa, eu estou aqui no topo do mundo, da intelectualidade e tal. Só que aí você começa a conviver com aquelas pessoas, ver como é que aquelas pessoas se comportam, expressarem as suas opiniões, e aí você chega à conclusão que até em Harvard tem pessoas muito brilhantes, mas também tem vários idiotas. E que quando ele chegou à presidência dos Estados Unidos e começou a conviver com líderes, com presidentes de outros países do mundo, ele chegou exatamente na mesma conclusão, que há líderes mundiais, presidentes de países que são brilhantes, mas também há um número significativo de líderes e presidentes idiotas. Aí eu fico aqui me questionando qual terá sido, nessa circunstância, a opinião de Donald Trump em relação ao presidente brasileiro. Qual será que foi a caixinha na qual ele classificou Lula? E você, hein, Roberto Mota? Você já tinha destacado aí a importância que uma foto pode ter, né? Principalmente aqui para os eleitores, para a imprensa, para a repercussão no território nacional. E isso tem sido avaliado pelo Martin DeLuca, pelo menos, como um desespero por validação. Olha, eu tenho visto uma grande variedade de opiniões, Koba. Eu vejo a turma da esquerda celebrando fantasias. E vejo muita gente da direita tirando argumentos assim que não se encaixam também muito com a realidade, né? Porque a gente precisa admitir mesmo,
o governo brasileiro ganhou de presente uma foto importante. Eu conversei com muita gente hoje que eu acho que não entendeu ainda a importância daquilo. Qualquer um de nós que tirar uma foto apertando a mão do presidente Donald Trump com Trump sorrindo, depois vai sair mostrando essa foto para todo mundo, né? Isso aí vai trazer grandes resultados para a pessoa que tiver naquela foto, especialmente se essa pessoa, no que vem, for concorrer a uma eleição. Eu não acho que o Departamento de Estado norte-americano tenha cometido um erro, principalmente um Departamento de Estado que tem Marco Rubio. A gente só tem que pensar, olha, o que aconteceu, aconteceu porque o governo americano resolveu que ia acontecer. Ou seja, o governo americano e Donald Trump sabiam o que faziam quando proporcionaram ao governo do PT uma oportunidade como essa, para tirar fotografia e para a construção de narrativa. Então, eu acho que essa busca por coisas que estariam por trás não faz muito sentido. A gente tem que usar aquela teoria da navalha de Ockham, né? Quando você tem uma explicação simples e uma explicação complicada para o mesmo fenômeno, prefira sempre a explicação simples. Agora, eu acho também que tem um outro aspecto dessa história que a gente já tocou, que foi o enorme tiro no pé que o governo deu com a fala do traficante vítima do usuário. A repercussão dessa fala foi muito grande. Eu tenho conversado com muita gente que me diz, olha, tem um amigo aqui, que é porteiro aqui na vizinhança, ele disse, olha, ô Mota, até quem votou neste governo está falando mal. E essa é a ironia, Cuba, porque o maior golpe recente contra o governo foi desferido pelo próprio governo. Ô, Luiz Felipe Dávila, e você, como avalia esse tipo de afirmação, de que seria um desespero por validação, principalmente os discursos que foram dados após o encontro, porque o que leva a essa crítica do Martin De Luca é o fato de que muito pouco foi construído para justificar tantas declarações de um encontro histórico assim, né? Aliás, a aspa fiel ao que ele disse é que nunca tão pouco gerou... nunca tão pouco... Deixa eu dar a frase corretinha para não ter nenhum problema. Nunca tão pouco produziu tantas declarações de grande progresso. Ou seja, ele está falando que não há muito o que comemorar por aqui no Brasil, que isso não passou basicamente da foto mesmo, e o presidente brasileiro estaria agindo como se tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, nas palavras dele. Koba, na diplomacia, gestos são importantes. Gestos têm um significado importante para essa tomada de acordo. Não há dúvida que a evolução desses gestos em direção ao entendimento vem crescendo nos últimos tempos. Se pegarmos as duas cartas iniciais de Donald Trump, a beligerância da carta, a justificativa das tarifas em nome de uma retaliação política, a defesa do presidente Bolsonaro naquela época, para a história da química na ONU e a conversa na Malásia, nós temos que entender que houve uma mudança radical de tudo, de atitude, de gesto, de temperatura, de disposição de conversar, disposição de chegar a um entendimento. Então, houve uma mudança. Então, o Mota tocou num ponto importante. Não dá para chegar a encobrir, dizer que não é a mesma coisa, que a gente está parado naquele filme de 2 meses atrás. Não, as coisas evoluíram. E, gente, aqui a gente tem que colocar as questões... nossas preferências político-partidárias um pouco de lado. O que importa é o interesse do Brasil. É óbvio que todos nós, brasileiros, queremos ver a redução das tarifas. Isso é bom para o Brasil. Agora, não é porque o governo está fazendo uma coisa... não, mas isso aqui vai ajudar eleitoralmente. Vai ajudar eleitoralmente coisa nenhuma. Ninguém vai lembrar de queda de tarifa com os Estados Unidos em outubro de 2026. Agora, a gente tem que achar que se tem uma coisa boa para o Brasil, ótimo, vamos aplaudir. Coisas boas para o Brasil é importante.
Então, eu vejo que essa história de advogado de Bolsonaro, ou advogado do Trump, a turma lá do Bolsonaro, todo mundo fica tentando, sabe, só ver o lado ruim. Não, gente, vamos olhar os gestos, o que está acontecendo, mudou o tom, mudou a intenção, mudou a atitude do presidente Donald Trump em relação a Lula e as coisas estão evoluindo. Agora, se vai sair uma negociação ou não, nós não sabemos. Porque se a diplomacia brasileira estiver despreparada para negociar de maneira objetiva ou azedar as conversas diplomáticas e comerciais por causa de questões político e regionais, principalmente questão de Venezuela, questão de substituir o dólar como moeda internacional e dizer que traficante é vítima do consumidor, aí a gente está perdido. Nós vamos jogar fora a oportunidade de chegar a um acordo. Mas que houve uma mudança de tom e de relacionamento, isso é fato. Nós temos que olhar para os fatos. E temos de aproveitar essa oportunidade para tirar essas tarifas de 50%. Ô Koba, só o Brasil e a Índia têm tarifa de 50%. Nenhum outro país tem. Todos os países já negociaram. Então, nós somos o último da fila nessa história. Nós somos os mais prejudicados. E isso um país que tem superávit comercial com os Estados Unidos. Então, é óbvio que é preciso uma atitude em relação a isso e nós temos de torcer para que essa negociação dê bons resultados e faça com que a exportação brasileira volte a fluir para os Estados Unidos.